capítulo 2. Nós vamos meditar hoje em 2 capítulos. Esse é o meu desafio hoje. E nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso, lealdade graciosa. No domingo passado nós aprendemos sobre lealdade sacrificial. E aprendemos como Ruth, sem entender muito, ao se dispor a acompanhar a sua sogra, uma mulher idosa amargurada, ao se dispor a acompanhar a sua sogra, ela tem uma atitude cristã de autorrenúncia, e essa atitude cristã aponta não somente para a igreja, para nós que devemos também ter essa autorrenúncia. Todos nós que somos cristãos precisamos renunciar a nós mesmos para seguirmos a Jesus. Mas muito mais do que isso, aponta para o próprio Cristo, na atitude dele de se despir da sua glória, Filipenses capítulo 2, se esvaziar, se humilhar por nós, por o seu sacrifício ao nosso favor. Então a atitude de Ruth, que foi antecessora de Cristo, aponta para o próprio Cristo. E eu tenho falado que o herói do livro de Ruth, no final das contas, é Deus. É o nosso Deus que é leal à sua família. Nós estamos aprendendo princípios de lealdade, sacrifício. Hoje nós vamos ver sobre graça a favor. Mas no final das contas, a história de Ruth não é a história de Ruth, nem de Boaz e nem de Noemi. Apesar que parece que o livro de Ruth dá mais enfoque a Noemi, a amargurada que se tornou doce, a doce que se tornou amargurada e depois veio a se tornar doce de novo. Mas essa história não é a história desses personagens temporários que viveram naquela época. É a história do nosso Deus, como Ele vem prover redenção para o seu povo, que somos nós. E vocês vão aprender isso, nós iremos aprender isso mais uma vez nesta noite. Amém? Agora nós vamos ler 2 versículos apenas. O versículo 3 que diz: ela se foi, está falando de Ruth, ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, por acaso ou por sorte, algumas versões trazem assim, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Ruth 3,18. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem, Boaz, não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. E assim termina o capítulo 3. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, ilumine as nossas mentes e nos dê o entendimento para a compreensão da Tua palavra nesta noite. E que nós possamos compreender, ó Pai, a Sua lealdade fiel, a Sua lealdade graciosa para com o Seu povo, o Seu favor, a Sua providência, em nome de Jesus. E que possamos descansar e confiar no Senhor, que já proveu sobre nós o Redentor. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o versículo 3 que nós lemos, em outra versão, é trazido da seguinte forma: por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã ou da família de Elimeleque. Os irmãos já sabem, Elimeleque era o esposo de Noemi, que faleceu, e o primeiro capítulo, nos 5 primeiros versículos, nós vemos essa calamidade sobre a vida de Noemi. O falecimento não apenas do seu esposo, mas também de seus 2 filhos. E ela fica sozinha com as suas noras. E ela manda as noras embora, Orfa vai e Ruth fica. E assim elas chegam a Belém, elas retornam a Belém, porque ouviram que o Senhor ali abençoara aquela cidade novamente. E então elas retornaram e toda a história acontece ali. Elas retornaram no período da ceifa de cevada. Bem rapidamente, o que é cevada? Cevada é um grão, muito parecido com trigo, também utilizado para fazer pão. Entre outras coisas, também bebida, da onde sai a cerveja. Mas naquela época muito utilizado para fazer o pão, também juntamente com trigo. E ela chega exatamente no período da colheita da cevada. Agora, olha que legal, por acaso ela entra aonde? Na plantação de Boaz. Por sorte. É legal as escrituras usar esses termos, por sorte, por acaso, porque se você é um cristão bem convicto da sua fé e crê na soberania de Deus, certamente você vai falar: não existe acaso. Aí você vai dizer: não existe coincidência, existe Jesuscidência, né? Ou seja,
Deus está no controle de todas as coisas. E a Bíblia, ao utilizar esse termo aqui, ela não está dizendo que Deus não está no controle, que foi uma sorte cega. Ao contrário, ela está dizendo exatamente que Deus está no controle. Tem uma história que eu gosto muito, eu já trouxe há muito tempo atrás aos irmãos, que é a história narrada por C.S. Lewis, nesse livro, um conto infantil, O Cavalo e Seu Menino, que é um dos contos das Crônicas de Nárnia. E eu não sei se você já leu. Infelizmente, esse aqui não tem filme, talvez tenha uma série sobre ele, mas filme mesmo, esses filmes últimos não chegou até esse livro. Mas este livro em especial é um dos livros que mais me encanta nessa série de livros das Crônicas de Nárnia. E eu vou trazer uns spoilers para os irmãos, mas bem pouquinho, tá bom? Bem pouquinho mesmo, para que você depois possa ler o livro e desfrutar dessa maravilhosa história. Interessantemente que é um conto para criança, mas nós adultos, se formos ler, certamente seremos muito edificados. Vale a pena você ler e depois você leia para o seu filho também, que ele vai gostar demais dessa história. E esse livro conta a história de Shasta, que decide fugir da cruel Calormânia na companhia do cavalo falante Bri, rumo a Nárnia, para o norte. Ele quer sair de um local que há crueldade para um lugar bom. Ele é um estrangeiro e ele está querendo ir para um lugar onde há paz, onde o reino, de certa forma, é cristão. Nós sabemos que quem governa em Nárnia, nesse caso aqui, eram os reis e rainhas, os 4 irmãos, que ainda governavam. Essa história acontece ainda nesse período que eles estavam governando. E o rei supremo de Nárnia é Aslan, o rei. E o livro conta a história, e claro, eu não vou especificar as histórias, porque eu quero que você leia depois, mas conta a história de como Aslan, o leão, cuidou do menino durante toda a sua vida. Mas o livro não fala o nome de Aslan somente no final do livro. E existe uma série de acontecimentos do acaso que vai surgindo. Por exemplo, um vento que leva um barco para um lugar e por aí vai. Acontecimentos que alguém poderia pensar, é sorte, é acaso, é boa sorte. Mas todos esses acontecimentos estava o leão, e isso é reforçado no final do livro. Esse livro é comparado, por exemplo, ao livro de Esther nas Escrituras Sagradas. Não sei se os irmãos sabem, mas o livro de Esther não aparece o nome de Deus lá. É um livro que não menciona o nosso Senhor Deus, mas é um livro de começo a fim que aponta como Deus está orquestrando a história. Legal essa palavra, né? Orquestra, orquestrando a história, dirigindo a harmonia de todos os acontecimentos, de todos os fatos históricos, para culminar em quê? Na nossa redenção. A mesma coisa está acontecendo em Ruth. Esse livro só serve para isso, para nos mostrar como Deus dirigiu a história até chegar em nós. E olha que legal o que C.S. Lewis escreve na fala do leão. Foi o leão falando para quem? Para Shasta. Fui eu, o leão, que o forçou a encontrar-se com Araves. Depois você vai ler, você vai entender por que ele está dizendo isso. Fui eu, o gato que o consolou na casa dos mortos. Fui eu, o leão que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu, o leão que assustou os cavalos a fim de que chegassem a tempo de avisar o rei Luna. E fui eu, o leão que empurrou para a praia a canoa em que você dormia, uma criança quase morta, para que um homem acordado à meia-noite o acolhesse. Fui eu, leão, o leão de Judá, que nos dirige todos os acontecimentos da nossa vida. Um homem acordado à meia-noite encontra uma criança. Essa é a história. Nós não podemos entender que o nosso Senhor está aquém da nossa história. Lealdade graciosa. Na verdade, essa história é de Deus, não de Ruth, não de Noemi. Como Deus é leal ao seu povo. Amém? Então, só para relembrar os irmãos, o livro de Ruth conta a história da lealdade de Deus ao seu povo. E como Deus provê sobre a vida de Noemi e Ruth, e as faz antecessoras de Cristo Jesus. É da descendência de Ruth, Noemi, Boaz, que o nosso Senhor Jesus Cristo nasce. Olha que coisa maravilhosa. Ruth, a Moabita. O livro de Ruth é tratado, às vezes, diz Gordon Fee, como uma história de amor. Eu até falei que aquele versículo do capítulo 1, que Ruth decide ir com a sua sogra, muitas vezes é utilizado em casamentos, em convites de casamento. Então, às vezes, é tratado como uma história de amor. Em certo sentido, de fato é.
mas não um romance. É a história do amor de Yahvé por Israel. E nisso encontra aqui expressão no cuidado amoroso de Ruth. O amor de Yahvé encontra expressão no cuidado amoroso de Ruth e Boaz por Noemi. E no de Boaz por Noemi e Ruth. Quando esses personagens agem com lealdade, com graça, com benevolência, na verdade eles estão apontando para quem? Para Cristo. Esse é o nosso papel, apontar para Cristo, espelhar. Eles estão apontando, no final das contas, para o amor de Deus por seu povo. Gordon Fee ainda diz, o livro de Ruth, esperança sendo despertada, no capítulo 2. O capítulo 2 nós temos Boaz oferecendo abrigo, refúgio, proteção a Ruth, e de certa forma isso traz uma alegria maravilhosa a Noemi. De maneira que aquela mulher amargurada que termina dizendo, falando algumas coisas contra Deus, agora ela fala palavras de bênção. Nós vamos ver isso já no capítulo 2. A terceira cena mostra os acontecimentos rumo ao resgate de Noemi e Ruth. E isso nós temos no capítulo 3. E por fim, a última cena, nós temos a plenitude alcançada no nascimento de um herdeiro. E esse herdeiro que vai ser de graciosa na disposição de servir. Versículos 1 a 3. Capítulo 2. Acompanhem comigo. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Esse versículo apenas apresenta Boaz. Boaz era um parente do marido. Alguns comentaristas discutem aqui se a palavra significa parente ou apenas amigo. E eu acredito que essa discussão não seja tão relevante para nós. Apesar de que, de fato, se amigo, parece que intensifica a atitude graciosa dele. Um amigo conhecido no casamento apenas. Mas dá-se a entender pelo restante do livro que ele não era apenas amigo, mas parente. Por isso, ele é o resgatador. Eu vou explicar isso. Aqui está uma lei que o Senhor ordenou no Antigo Testamento, chamado a lei do levirato, que é a lei que exige que um parente da viúva case, um parente do rapaz morreu, case com a viúva, para que ela tenha descendência para ele, para que ela não fique só, para que ela tenha também cuidado, proteção. Nós vamos ver essa lei daqui adiante. Então o texto aponta para isso. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, ou do clã, o qual se chamava Boaz. E aí nós temos o ponto que eu quero destacar. Ruth, a Moabita. O texto repete muito a expressão a Moabita, como se quisesse enfatizar para nós que o fato de que ela poderia ser perseguida está no fato dela ser estrangeira. Apesar de a lei de Deus exigir o acolhimento dos estrangeiros, talvez naquela época não era algo muito comum. O estrangeiro era rejeitado, era perseguido, era enxotado da nação de Israel, era maltratado. E por isso a ênfase, a estrangeira, a moabita, justamente para mostrar a grandiosidade do cuidado de Boaz para com Ruth. Então Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. E Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por causalidade, por sorte, por acaso, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Então, Ruth decidiu colher espigas. Espigas de quê? De cevada e de trigo. Também dá espigas. Uma vez eu preguei e falei de espigas de milho, e um irmão depois me corrigiu. Falou: pastor, não tinha milho não, é trigo. É trigo. Trigo também tem espigas. Espiga de trigo, espiga de cevada. E ela foi colher isso. Para quê? Para fazer o pão. Para alimentar a sua sogra. Para alimentar a sua sogra. A sua sogra chega em Belém, amargurada de espírito, rejeita a fala de louvor das pessoas que vêm receber elas, que se alegram pela chegada delas. E então acontece que Ruth está ali para cuidar da sua sogra. E ela deseja servir a sua sogra. E como ela faz isso? Ela chega à sua sogra e pede permissão para ir colher espigas. E olha o carinho de uma com a outra. Apesar de estar amargurada, mas Noemi sempre trata a Ruth com muito carinho. Vá, minha
filha, a considerando como de fato filha, e de fato era, né? O laço de sogra e nora, né, é um laço muito forte, muito forte. Inclusive a lei brasileira diz que é impossível ter ex-sogra. Você tem ex-marido ou mulher, mas ex-sogra não. Sempre é sogra, sempre é sogro. Um detalhe interessante, o laço muito íntimo. E aí, o que acontece? Ela cuida, ela serve, ela tem lealdade graciosa de servir. Deixa minha sogra eu ir buscar espiga para nós. Nós precisamos comer, eu vou atrás, fique aqui, e eu vou aos campos, e eu vou procurar alguém que seja favorável a mim. Ruth talvez sabia da lei, e certamente sabia, porque ela já tinha se posicionado a favor do Deus de Israel, quando ela disse que o Deus de Noemi seria o seu Deus. Então sabia da lei que permitia que ela colhesse nos campos o que estava sobrando. Contudo, ela sabia também que como moabita, que como estrangeira, ela poderia ser maltratada. E por isso ela fala, aquele que permitir eu fazer isso, eu vou colher. O que nós vemos aqui em Ruth, mais uma vez, aponta para Cristo. Ela está disposta a servir, a ajudar a sua sogra. E nós precisamos ser leais à nossa família dessa forma também. Aos nossos relacionamentos, aos nossos compromissos, estarmos dispostos a servir, a colher trigo, a colher cevada, em prol daqueles que amamos, em prol daqueles que temos aliança. Nós devemos ir, trabalhar. Aqui nós vemos o serviço de Noemi, ou de Ruth, a favor de Noemi. Nós vemos o trabalho de Ruth. Ela se levanta, ela trabalha para trazer a provisão para o seu lar. Agora nós sabemos que a provisão, quem dá é? Provisão, quem dá é? Isso é só para ver se vocês estão prestando atenção. Provisão, quem dá é o Senhor. O Senhor que dá a provisão. E é isso que nós temos. Olha só, o cuidado do Senhor com os necessitados. Lá em Levíticos 23, 22, nós temos uma lei em que o Senhor exigia que aqueles que eram donos das suas terras e ao fazerem as suas colheitas, não colhessem tudo, mas deixassem um pouco para os pobres, as viúvas e os estrangeiros. Olha o que diz o texto bíblico. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Basicamente o Senhor está dizendo o quê? Não sejam gananciosos, avarentos, falta de generosidade. Não, deixem essas espigas para os pobres, para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Forte isso, né? Eu sou Yahvé, o Deus de vocês. Lá em Deuteronômio 24, 19, há uma promessa de recompensa para quem faz isso. Olha que texto maravilhoso. Quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Generosidade tem a ver com a bênção do Senhor. Deus diz, deixe, e eu irei abençoar vocês, para que vocês sejam mais generosos ainda. O problema do avarento é não entender isso, que generosidade gera bênção, porque Deus nos abençoa para que sejamos mais generosos. Isso é maravilhoso. Deixe para cuidar. E Ruth vai. Mesmo que o povo de Israel saiba disso, tinha essa lei, não é em todo Israel que isso daqui acontecia. Vamos lembrar que o livro começa dizendo o quê? Que a história acontece no período dos juízes. O que significa isso? Um período que não existia rei e cada um fazia o que queria. E por causa disso, claro, que mesmo um povo tendo a lei de Deus, faz o errado. Nós fazemos, tendo o evangelho de Cristo Jesus, olhando para Cristo, colocamos o coração no dinheiro e nas coisas. Como que isso é possível? O povo também fazia isso, porque era tão pecador quanto e precisa de graça de Deus. Por isso, no final das contas, aqui nós temos a provisão graciosa do Senhor. E Ruth foi. E o texto já nos disse que foi da vontade do Senhor. O acaso aqui, por acaso, foi da vontade do Senhor que ela chegasse a um campo específico, o campo que pertencia a Boaz. Versículo 4. A partir do versículo 4, então, nós vemos a lealdade graciosa da disposição de proteger, de abrigar, de ser refúgio. Olha o que acontece.
Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Era um homem crente. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? De quem é essa moça? E o servo respondeu: essa é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Observe mais uma vez a repetição do moabita. Dá-se a entender que o problema era esse. Ela seria perseguida por causa que ela era estrangeira. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Rute: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo. Fique aqui, nem se afaste daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher, vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. O tocar nela aqui não é em conotação sexual, não. O tocar nela é expulsá-la, é maltratá-la mesmo. Então que não toquem em você, que não expulsem você daqui. Eu dei ordem a eles: quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba a água que os servos tiraram. Então Rute se inclinou, e encostando o rosto no chão: humildade, disse a Boaz, porque o Senhor está me favorecendo. Aqui eu tiro o termo graça do sermão. Favorecendo. O que é graça? Favor e merecido. Por que o Senhor está me favorecendo? E importa comigo se eu sou uma estrangeira? Eu não tenho mérito nenhum diante do Senhor. E Boaz responde. Boaz, ao contrário, vê algo sim. Vê a atitude honrosa que ela teve. Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Depois que você perdeu o marido, sei que você deixou o pai. Ela se sacrificou. Primeiro sermão. Deixou o pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha que interessante. Boaz provê para Rute proteção, refúgio, abrigo. Ele chega para os servos e diz para eles: não a maltratem, cuidem dela, não toquem nela. Mas no final das contas, Boaz está dizendo que Rute veio buscar refúgio em quem? No Senhor. Porque é o Senhor o nosso refúgio. Quando Rute anteriormente diz que o povo de Noemi seria o seu povo, o Deus de Noemi seria o seu Deus, ela está dizendo exatamente isso. Eu quero me refugiar no Deus verdadeiro, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É essa a certeza de Rute. E então Boaz, sem saber, ele profetiza, ele diz que Deus te recompense. Mas ele não sabia ainda que ele seria a recompensa, que através dele que viria o filho, que ele casaria com Rute. Mas ele já abençoa Rute e diz que o Senhor te recompense, porque você veio buscar refúgio no Senhor. E todos aqueles que se refugiam no Senhor encontram refúgio. Porque na 1:7, a própria palavra do Senhor nos diz: o Senhor é bom, é fortaleza em tempo de angústia, e o Senhor ama, conhece os que nele se refugiam. O Senhor é o nosso refúgio. E a história continua. Rute, mais uma vez com gratidão, diz, versículo 13: então Rute disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito. Ela entendia que era um favor imerecido, pois me consolou e falou ao coração desta tua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Rute: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe as espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela as apanhe, e não a repreendam. Olha o cuidado, olha o refúgio, olha a proteção. Boaz protegendo, cuidando de maneira graciosa com Rute, aponta para Cristo,
para a proteção do nosso Deus para conosco. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade, e a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu, até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? O que aconteceu? Noemi ficou surpresa. Ruth chegou com muito cereal e ainda com comida pronta. Deu comida para a sogra, que estava ali esperando, e olha o tanto de cereal que nós temos. Olha como Deus é maravilhoso. Ruth se dispôs a servir, e Deus simplesmente abriu a porta para ela. E aí Ruth vai contar agora a Noemi, e Noemi, o coração de Noemi vai começar a mudar. Antes amargurada, agora ela vai abençoar Boaz. Ela vai trazer palavras de adoração e de bênção, e vai falar sobre o nosso Deus. Olha como o texto continua, dizendo: Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Bendito, não mais maldito. Na boca de Noemi não tem mais maldição, mas tem bênção. Porque a graça faz isso, meus irmãos. Quando nós compreendemos a graça de Deus, nós abençoamos e não amaldiçoamos. Bendito seja este que te abençoou com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso. Quem que não deixou de ser bondoso? Deus. Não Boaz, Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Depois eu vou voltar nesse versículo para explicar isso. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado, um dos nossos resgatadores. Aqui nós temos aquela lei que eu mencionei. E Noemi acrescentou: então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita de cevada e do trigo se acabou. E continuou morando com a sua sogra. Um tempo passou. A segunda cena encerra com Ruth colhendo diariamente com as servas de Boaz. E um tempo passou um tempo, a colheita acabou. Quanto tempo dura uma colheita? Assim demorou até que comece a terceira cena. Na terceira cena, Noemi, ao ver toda essa situação, tem uma ideia de levar que Boaz resgate Ruth e Noemi, seja de fato o resgatador, isto é, se case com Ruth, para poder prover um herdeiro. E é isso que nós temos no capítulo 3, lealdade graciosa na disposição de resgatar. Vou ler o capítulo 3 também aos irmãos, são 18 versículos, e eu vou ler explicando mais uma vez. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Certamente uma obrigação cultural. Não há nada na lei de Deus que exija isso daqui. Uma obrigação cultural. A sogra procurar um marido para a nora que perdeu o seu marido. Então Noemi fala: não é certo que eu devo fazer isso? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos parentes, dos nossos parentes? Aqui o que nós temos é isso daqui, é essa lei do levirato que eu já falei, que se encontra lá em Deuteronômio 25, 5 a 6, que nos diz o seguinte: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Mais uma vez, uma lei que o Senhor traz para o cuidado com as mulheres, principalmente com as viúvas, porque naquele tempo era difícil de fato ser mulher e viúva,
Por isso que as leis sempre favorecem aqueles que são menos favorecidos, como viúvas, como órfãos e como estrangeiros. E essa lei é para o cuidado, sim, com a mulher e com a viúva, para que ela tenha descendência, para que aquele que faleceu tenha descendência, e para que ela tenha o seu sustento e veja a sua posteridade. E o nome desse parente que se casaria com a então viúva era dado como parente resgatador. Por isso a expressão aqui, ele é um dos nossos resgatadores. E por isso a ênfase da lealdade graciosa na disposição de resgatar. O que nós temos aqui adiante é uma orientação agora de Noemi, conforme os costumes da época, de ir até Boaz e solicitar que ele seja o seu resgatador. A cena nos parece às vezes um pouco estranha, porque nós estamos fora do contexto da época. E eu sei que parece estranho aqui, mas não há nesta cena nenhuma coisa imoral acontecendo. Ao contrário, há humildade, há fidelidade, há pureza, e por parte de Boaz há muito respeito. Respeito por Ruth, que decide, sim, ser o resgatador, mas antes ir atrás daquele que seria um resgatador mais próximo. E se o mais próximo não resgatasse, ele mesmo assumiria e se casaria então com Ruth. Olhem a história. Esse Boaz, versículo 2: na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vai até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. O descobrir os pés aqui não é sinal, mais uma vez, de imoralidade. Ao contrário, é sinal de humildade. Ela está fazendo isso como se ela dissesse: eu sou tua serva. Eu estou aqui para que você cumpra aquilo que você deve fazer como resgatador. Então Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé do monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre a tua serva, porque o Senhor é um resgatador. Estender a capa é uma figura de quê? De casamento, de matrimônio. Estender a capa significa: eu então irei me casar com você. Então, se ele estendesse a capa, a partir dali eles estavam compromissados para o casamento. Seria mais ou menos essa a ideia. E olha só o que Boaz diz. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador, que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite, pela manhã. Se ele quiser resgatar você, muito bem, ele o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deite aqui até amanhã. Ruth deitou aos pés dele até de manhã, mas levantou enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Essa é uma proteção de Boaz quanto à integridade de Ruth. Não aconteceu nada aqui. Mas para manter a integridade dela, para não ser difamada entre as mulheres, ele disse: vá embora. Então disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada. Ele mandou ela embora, mas não sem nada. Colocou cevada, 6 medidas de cevadas, e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, essa lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E ainda, ele me deu essas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha,
até que você saiba em que se darão essas coisas, em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Termina a cena 3, começa a cena 4, semana que vem nós vamos ver. Então, lealdade generosa na disposição de servir, de prover abrigo, de proteger e de resgatar. Agora, se vocês entenderam todo esse texto, toda essa história, esses 2 capítulos que nós estamos estudando hoje, tem a ver com a disposição de prover. Mas não de Boaz. Boaz estava disposto a prover sobre a vida dessas mulheres. Prover alimento, nós vimos aqui. Ele dá cevada, ele dá trigo, para que ela não volte sem nada para sua sogra. Mas muito mais do que isso, nesses 2 capítulos nós temos o que nós conhecemos como a divina providência. E Noemi reconhece isso. Olha só o que ela diz. Lá no versículo 2, 20, então Noemi disse à sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, é Deus que não deixa de ser bondoso, já falei isso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Agora fica mais fácil entender esse texto, depois de entender a lei do levirato, porque uma vez que Boaz assumisse Ruth e casasse com ela, o filho primogênito dela seria de quem? Do marido de Ruth, os mortos. Então Deus foi bondoso para com os vivos e para com a descendência daqueles que também já estavam mortos. Deus é bondoso. E mais, Deus é bondoso também para conosco, porque por meio dessa provisão, Ele proveu a nossa redenção. Porque é por meio de Ruth, Boaz, Noemi, que Davi vem nascer, rei Davi, e de Davi nós temos o Cristo, o nosso Senhor. E o que é a divina providência? A nossa confissão de fé de Westminster nos diz, pela sua muito sábia providência. Olha que texto lindo, eu gosto do texto da confissão de fé. Não é inspirada, só a Bíblia o é, mas olha que texto bonito, poético. Segundo a sua infalível presciência, o conhecimento eterno do Senhor, e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a menor, ou desde a maior, até a menor. Deus dirige, dispõe, governa todas as suas criaturas e todas as coisas para a sua glória. Vamos voltar em Isaías 64:4? Abram aí comigo. Já estou quase encerrando, meus irmãos. Isaías 64:4. Nós vamos conectar esse texto com o Salmo 37:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O que eu estou pregando hoje? Para ficar claro, para quando o João perguntar lá no Elo amanhã, qual foi o tema, o que o pastor pregou no domingo? O que eu estou pregando hoje? Eu estou pregando sobre a lealdade graciosa de Deus para com Ruth e Noemi, que aponta para a lealdade graciosa de Deus para com sua igreja. Deus é leal, Deus é gracioso, e o favor estendido a Ruth também se estendeu a nós. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Por isso, o salmista no Salmo 37, vamos lá agora para o Salmo 37. Esse vocês conhecem muito bem. E eu falei o versículo 4, mas é o versículo 5. Salmo 37, 5. Diz: entrega o seu caminho, confia nele e o mais ele fará. Eu gosto muito da tradução que coloca, e tudo ele fará. Vamos falar juntos? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O Deus que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Cantamos isso.
Como aplicar essa verdade? 4 aplicações bem rápidas agora. Primeiro, graciosamente e de forma leal, motivado pelo amor de Deus por ti, já demonstrado na cruz, se disponha a servir, a trabalhar em prol de sua família. Sim, a família, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu marido, mas também a sua família Nova Aliança. A família da Nova Aliança. Se disponha a servir, a trabalhar. Se nós somos leais à aliança que fazemos uns com os outros, nós devemos estar dispostos a trabalhar, a se levantar, a agir, a ajudar, a contribuir, a colher espigas. Em nome de Jesus, trabalhe em prol de sua família. De forma leal, busque ser um abrigo, refúgio e proteção aos seus. Antes de tudo, se refugie no Senhor. O texto nos diz que Ruth foi buscar refúgio no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Então se refugie no Senhor, em nome de Jesus. Mas também busque ser um abrigo. Uma das ordenanças ao homem no Éden é esta: proteger, guardar, cultivar e guardar o jardim, guardar a sua esposa. Não guardou, tinha que ter pego um pau e corrido atrás daquela cobra. Mas guardar, esse é o nosso papel. Guardar as coisas que Deus criou, guardar o nosso lar de tantas ideologias, de tantas mentiras, de tantas falácias, de tantas inverdades que o nosso mundo está pregando. Claro, não só a função do homem, mas também da mãe, da mulher. Nós precisamos ser refúgio, proteção, mas antes de tudo, encontrar refúgio e proteção no Senhor. A igreja deve ser esse refúgio e proteção. É a nossa embaixada, mas também é o local onde nós podemos nos guardar. Em nome de Jesus. Louve a Deus pelo resgate do Senhor. Se vocês entenderam, o Senhor providenciou na vida de Ruth e Noemi resgate, um resgatador, um homem que lhe daria um filho. E esse filho aponta para quem? Para Cristo, porque dele vem a descendência do nosso Senhor. E meus irmãos, nós já recebemos esse resgate. O Senhor já nos tirou da escravidão, da morte, do pecado. Cristo já veio. E nós devemos louvar pelo resgate, pela redenção. Devemos louvar porque o Senhor já providenciou, já proveu em Cristo, somente por sua graça, a nossa redenção. Nós que éramos estrangeiros, leia Efésios capítulo 2, depois do versículo 10, versículo 11 e 12, diz: nós não éramos povo, nós éramos estrangeiros. Mas agora nós somos conectados à família de Deus, por amor de Cristo, pelo amor de Cristo, pela graça de Cristo, pela redenção de Cristo. Louve a Deus pelo resgate. E por fim, confie na provisão do Senhor, em sua bondade, em seu amor. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o que você está passando. Não sei se a sua luta é financeira, se a sua luta é com saúde, se a sua luta é com os filhos que precisam de conversão, ou outros parentes. Não sei. Eu sei que nós passamos lutas, uma certeza dessa vida. Todos nós passaremos e iremos passar. Agora nós não podemos não confiar no Senhor. Nós devemos confiar porque o Senhor é fiel. E temos que aprender a olhar a história de maneira mais ampla. Às vezes a gente está tão focado na nossa história particular e não conseguimos ver o macro. Estamos no micro, mas não vemos o macro. A história ampla, como Deus está conduzindo a história, sempre esteve. Boaz certamente nem imaginava que seria pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Só se dispôs a resgatar, só se dispôs a proteger. Ruth não imaginava, só se dispôs a servir, abrindo mão de si mesma em prol do outro. Então, às vezes pare de olhar para você, para a sua vida, e comece a olhar para a história de Deus, para Cristo, para aquilo que está além, para o mais amplo, para o macro. Não se perca no micro, olhe para o macro, em nome de Jesus. Curva sua cabeça e ore.